Nessa semana tivemos um episódio daqueles que a gente não via há muito tempo, né? Mas que não é nenhuma exceção, nenhuma excepcionalidade, está sempre acontecendo. O governo, né, principalmente o presidente, falou alguma coisa na imprensa, né, deu algumas notícias mostrando que o governo ia sim criar imposto, que ele não estava querendo reduzir gasto, aquelas coisas que nós já sabemos, e acaba influenciando no mercado e acaba atrapalhando a economia. O que aconteceu? O dólar começou a subir, a bolsa começou a descer. Óbvio que essas situações, quando acontecem, prejudicam a economia. Mesmo o governo tendo como interferir de alguma forma, mas ele não consegue controlar. A partir do momento em que as pessoas veem que o governo não está dando a direção que elas querem, elas podem pegar o capital dela, pessoas e empresas, e levar para outro lugar. Isso é fato. Então, há esse desequilíbrio. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o papel do governo na economia, o que isso pode influenciar aí pra gente. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, nós sabemos que tudo custa muito caro no Brasil e esse custo exagerado ele faz a população e as empresas perderem poder aquisitivo. E naturalmente vai existir um problema na circulação de mercadoria e a quantidade de imposto que o governo vai arrecadar, porque no Brasil o imposto é sobre a produção, sobre o consumo, né? Então vai diminuir bastante essa situação. E a cada dia que nós estamos vendo esse governo, não, os outros não são diferentes, mas esse agora está em voga porque está administrando, já não se tem mais capacidade para criar imposto no Brasil e eles estão a cada hora criando mais um. E isso faz com que a economia se desequilibre. Por quê? Porque primeiro já fica caro produzir no Brasil. Fica caro produzir, se fica caro produzir, naturalmente fica caro vender. Se fica caro vender, as pessoas não consomem e a economia não vira. Aquela engrenagem que a gente fala, hipoteticamente, da economia está girando, ela para. Por quê? Porque é complicado, né? Nós sabemos que um dos custos de produção são os impostos. Mas não é só os impostos, tem também os encargos, né? A legislação trabalhista. E aí o que acontece? As pessoas e as empresas acabam afastando do Brasil, saindo para fora do Brasil, para países onde o custo de produção é mais barato. E aí depois traz essas mercadorias traz as mercadorias, desculpa, traz as mercadorias para vender no Brasil. E aí a gente perde emprego nas fábricas, nas indústrias, na produção, em toda essa cadeia que poderia estar sendo gerado emprego aqui, e esse emprego gerando esse dinheiro, essa renda, e aí aquecendo a economia. Mas de qualquer maneira, parece que o governo ele não está muito preocupado com isso. E nós sabemos que um dos grandes sócios, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, é o governo. Mas vamos colocar aí uma reflexão sobre esse imposto, sobre as mercadorias importadas até 50 dólares, que já existe um 17% de ICMS e agora passou a ter 20% de imposto federal. Então, vamos ver que nós estamos dentro dessas mercadorias importadas, elas vão ter um imposto de 37%, sem contar, né, outras coisas que podem vir por aí. Então isso acaba encarecendo, isso prejudica, né, a comercialização, prejudica a importação, prejudica tudo e não traz riqueza. E as pessoas as empresas que querem vir para o Brasil produzir, vender, elas acabam indo para outro lugar, para outros países. Por quê? Porque essa forma de trabalhar, ela é muito onerosa e acaba prejudicando, né, o crescimento da economia e, consequentemente, do país. Então, se o governo continuar com essa modalidade agora, ao invés de parar e tentar colocar uma reforma administrativa para ver se diminui gastos, ele continuar nessa linha, né, porque o problema foi mais uma medida provisória com a questão lá de PIS e COFINS. É o que iria onerar ainda mais. Então, o Congresso rejeitou, devolveu essa medida e aí deu esse problema todo. O que nós estamos vendo é que o dever de casa que o governo tinha que fazer para melhorar a economia não está acontecendo. E isso vai acabar prejudicando mais a economia e, consequentemente, todo mundo, né, que depende dessa economia aqui no Brasil. Pensa nisso, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.